Boa tarde a todos. Estou aqui para mostrar um pouco desse trabalho de vocês, que é sobre a mulher negra e o crescimento, como tudo isso se processou comigo. Então, aqui estou para tentar passar um pouco dessa trajetória. Meu nome é Maria José Ranúzia, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em Educação Física em 1975. Trabalhei alguns anos, fiquei até 1975 até 85 mais ou menos na área da Educação Física, quando eu vim a conhecer a estética. E na estética eu comecei a traçar um novo caminho da minha vida, que foi começar a estudar massoterapia, aprofundar e conseguir participar, entrar mais na estética, né, vamos assim dizer. Com isso, participar de congressos em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, Elis Regina. Me formei depois em psicopedagogia, área que eu gosto muito. Da psicopedagogia eu passei a bioestética, eletrocosmética, depois com cosmetologia, e comecei a viajar pelo Brasil, ministrando aulas de massoterapia, principalmente de drenagem linfática, que na época não tinha professor ainda que entendesse a didática para ensinar a drenagem linfática. Então eu comecei drenagem linfática, depois veio os cursos de massoterapia. Consegui fazer cursos com os melhores internacionais que vieram ao Brasil. Com isso eu consegui uma excelência nesta área. Vocês também, que eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu acho muito importante estudar um pouco mais sobre o negro no Brasil como um todo, não só a mulher, como os homens, como todas as pessoas negras no Brasil, conhecer um pouco mais da trajetória que nos trouxe até este momento, estar aqui falando com vocês, todo um caminho, né, da chegada do negro ao Brasil até hoje, tudo que se processou nesse contexto. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque nessa trajetória eu encontrei muitas mulheres negras e que ficaram pelo caminho, ou nem chegaram a fazer coisas mais importantes. Então eu agradeço também a Cássia pela ideia. A Cássia é uma pessoa de uma cabeça assim, extremamente aberta, uma pessoa sempre pronta para os grandes desafios, né? E eu acho que entender um pouco da trajetória do negro no Brasil e o que fazer daqui para frente, não pensar no que já foi no passado, mesmo o passado mais recente, mas pensar no que será feito de agora em diante, eu espero dar a minha contribuição. Então, gente, é isso aí. Vou começar a falar um pouco do cultural, do dedutivo e do comportamental. Então vamos começar o seguinte. Eu comecei aos 12 anos a viajar pelo Brasil, 12, 13 anos comecei a viajar pelo Brasil com voleibol. Comecei a jogar vôlei, me destaquei, fui campeã muitas vezes, cheguei à seleção mineira, em 3 seleções inclusive. Então eu pude conviver muito cedo com a classe branca, como assim dizer, né? Porque eu tive que, já que eu me destaquei, eu fui conviver com as pessoas brancas que praticavam esporte naquela época e tinham condições para isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é que a população brasileira ela é uma miscigenação de raças. Com isso, o que veio? Veio uma grande parte de pessoas brancas que vieram da cultura europeia. Então, a cultura europeia, né, o português, o espanhol, o inglês, o alemão, os alemães, né? Então, eles têm uma cultura bem deles, uma cultura que já vem de outra época, que é uma cultura, vamos dizer assim, fina para música, fina para letras, fina para gosto das coisas, fino para o trato, né, que é tão famosa aí a cultura inglesa, né? Então, o branco, de certa forma, ele veio com esta herança, uma herança cultural bem forte, que é, né, da cultura europeia. E o negro, por sua vez, já trouxe um outro formato de cultura. Então, na minha educação, eu não recebi esse trato fino, vamos assim dizer, de chegar, de sair, de cumprimentar, de sentar uma mesa, entender cada copo para que serve, talheres e forma de cumprimentar, de chegar, de sentar. Então, isso tudo começou a ser um choque, que eu tinha que ficar copiando as pessoas que estavam do meu lado.
A gente saía, aquela equipe grande de voleibol para jogar, mas a grande maioria era branca. Posso dizer que 99% tinham duas negras, eu e a Solange. E só. Todas as pessoas eram brancas e todas moravam na zona sul de Belo Horizonte. Então, a gente foi aprendendo. Eu comecei a aprender ali que eu teria que mudar o comportamento, porque atrás desse comportamento já tinha um conceito dedutivo de todas as pessoas. Que o que é esse conceito dedutivo? O negro é feio, o negro é pobre, o negro não tem dinheiro, o negro não sabe se comportar, o negro ele não é culto, o negro não sabe falar, o negro não tem bom gosto, o negro não sabe se arrumar, o negro não sabe chegar. Então isso aí é um conceito significativo na nossa sociedade até hoje. Né? Todo mundo fala, não, na casa de negro eles misturam verde com azul, com amarelo, o tapete amarelo, o quadro é azul, a porta é verde. Já se sabe quando chega na casa de um negro. Então, tem esse conceito dedutivo que o negro é incapaz. Então, isso aí é um conceito coletivo, é uma coisa assim de que todo mundo pensa assim, e ficou normal para todas as pessoas. Então, esses conceitos, até onde isso é verdade, até onde isso não é verdade. Mas é um conceito, é uma dedução que já se tem. O negro tem que ter profissões de menor relevância, o negro ele tem que aceitar ser pior do que os outros. O negro tem que aceitar que as profissões que ele tem que exercer não podem, não têm o direito de ser relevante. Então esse é um quadro ainda hoje, né? Vamos dizer, eu comecei a viajar em 1964, por aí, mais ou menos, 63. Então eu não vejo que mudou muita coisa, vou ser muito sincera, não vejo. Eu trabalho até hoje com a classe rica e muito rica, e eu conheço desde o muito pobre até o muito rico. E esses conceitos ainda, dentro do meu entender, ainda não mudaram. Bom, então, como eu estava falando para vocês, é um inconsciente coletivo de deduções a respeito do negro como um todo, da população negra como um todo. Tanto faz se eu for no sul do Brasil, se eu vou no norte, se eu vou no nordeste, se eu vou no centro-oeste, rodando o Brasil inteiro, o preconceito é o mesmo. Claro que no sul do Brasil é um pouco mais, porque eles têm os conceitos deles muito mais fortes, tem um número de pessoas brancas é muito maior, mas não é diferente do preconceito que eu senti no Belém do Pará, no norte, no nordeste, no centro-oeste, né? Eu viajei o Brasil inteiro, e Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade extremamente preconceituosa. Salvador é uma cidade muito preconceituosa, porque Salvador não tem dois tipos de preconceitos. O preconceito do negro com o branco e do negro com o negro mesmo. E o do negro com o negro é igual ou pior do que o negro com o branco. Ainda um pouco pior. Então, esse inconsciente coletivo de que o negro, vamos dizer, resumindo, ele não é capaz. Então, isso é a primeira barreira que eu enfrentei. Então, quando eu percebi que é assim que as coisas funcionam, ainda não mudou muito, hoje ainda que eu tinha que estudar dobrado. Eu tinha que saber 3 vezes mais que uma branca. E foi o que eu fiz. Então, eu estudava de noite na minha área, estudando, para conseguir um ponto de equilíbrio. Ah, não, ela é negra, mas ela sabe, ela é negra, mas ela é inteligente, ela é negra, mas ela é uma boa professora, ela é negra, mas... Aí tem uma vírgula e um mas, isso assim, assim. Então, esse foi o que eu senti. Então, também, não, por outro lado, eu não me preocupei. Já que é assim que as coisas funcionam, vamos andar vamos utilizar a regra do jogo. O jogo é desse jeito, então vamos nele. Então, foi o que eu fiz. Estudei e, paralelamente, fui criando meus filhos e já buscando o caminho mais fácil para eles. O que eu fiz? Eles começaram uma educação já mais rígida. Eu fui um pouco mais exigente com a educação deles. Então eu pude mostrar, o preconceito é assim, e você só vai conseguir burlar e caminhar, fazer uma trajetória
se você realmente tiver o que o branco tem, que eu até pulei aqui um pouquinho, o branco tem uma disciplina. A grande maioria das pessoas que eu convivi são extremamente disciplinadas. Isso aí não há o que discutir. São disciplinados, não vou falar todos, né, gente, uma grande maioria, são organizados, levam a sério. Eu percebi assim que era muito mais fácil um branco levar uma faculdade a sério, um branco levar uma vida profissional a sério, um branco estudar mais, pelo menos na minha época, né? Atualmente as coisas mudaram muito, mas vou considerar o que eu vivi, né? Eu percebi que eles são muito organizados. Eu ia para Curitiba, eu dei aula lá há 17 anos. A aluna chegava 8, a aula começava 8h30, 8 horas já estavam lá, aguentavam a aula de 8h30 até 5 horas da tarde. E sem muita conversa. Participavam da aula e não tinha essa coisa de fazer hora, de brincar, de conversar, disso, daquilo, não tinha nada disso, levava um curso muito a sério. Então, essa disciplina, na medida que eu fui trabalhando, eu fui percebendo esta diferença entre o negro e o branco. Eu percebi que o branco brinca menos, ou seja, ele sabe que para ele se alguém ou conseguir seus desejos, sobreviver, vamos assim dizer, é preciso que ele leve a sério, ele tenha compromisso com as estruturas da vida, ou seja, compromisso com o trabalho, compromisso com o estudo, compromisso com a profissão, ser ético, cuidar bem da família. Então, estruturar melhor. Então, eu percebi que esse lado deles era mais forte do que a do negro, entendeu? Então, assim, até no campo econômico e financeiro. Bom, dando continuidade ao assunto que eu estava falando a respeito do econômico e financeiro, né, que agora nós vamos entrar na profissão. Então, bem, esta disciplina, ela é muito importante quando você quer galgar um patamar mais alto. Então, o que acontece com o negro em relação ao preconceito? Então, o branco, ele já pressupõe, já deduz que o negro ele não pode ter uma profissão de maior relevância. Ser um grande economista, ser um grande arquiteto, ser um grande advogado, ser um grande médico, ser um grande tecnólogo em redes sociais, por aí vai, né? Um grande professor de universitário, um grande estudioso em várias áreas da tecnologia. Então, resumindo, essas áreas já do inconsciente coletivo que o negro não tem condições de alcançar, porque o negro não é inteligente o suficiente. Tanto que isso é verdade, que se você parar para pensar hoje, onde estão os advogados negros? Onde estão os médicos negros? Onde estão os arquitetos negros? Onde estão os professores universitários negros? Onde estão as professoras de todas as áreas negras? Onde estão as grandes estilistas negras, a moda? Onde que elas estão? Você encontra com muita dificuldade. Os artistas negros, onde que eles estão? Teoricamente, se for jogar num gráfico do número de negros no Brasil, posso dizer que vai dar 0,001 negro que alcança um lugar de muito destaque, porque já está no inconsciente coletivo que o negro não é capaz. E o negro, infelizmente, acredita nisso, que não é verdade. Todo negro é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. A única diferença é que o negro tem que criar uma disciplina maior. Essa disciplina não veio da estrutura dele, não está inserido na estrutura o comportamento disciplinado que muitas vezes o branco tem e o negro não tem. Muitas vezes o negro tem a oportunidade de crescer, mas ele vai gastar com o quê? Muitas vezes ele gasta dinheiro com futebol, e no futebol gasta dinheiro com bebida, gasta dinheiro com pagode, com não sei com quem, vai à aula, não vai à aula, não leva o curso a sério, para pelas metades, fica com preguiça de ter disciplina. Essa disciplina é o grande boom da dificuldade do negro, é ter disciplina. Eu percebi que à minha volta, todas as pessoas que eu convivi, assim, que eu tive a oportunidade de conviver, que eram pessoas negras ou de
de uma vida mais simples, mesmo um branco de uma vida mais simples, não conseguia. Eu sempre falava comigo assim, você é louca, você estuda de madrugada, você começa a estudar 3 horas da manhã. Foi estudo, qual que é o problema com a madrugada? Eu não tenho nenhum problema com a madrugada. Então essa diferença aí é onde que faz a diferença de nós não termos profissionais, muitos profissionais, que eu quero dizer. Né? Estou falando em números, tá, gente? Eu não estou falando uma pessoa outra isolada, eu não estou falando lobo solitário. Estou falando em quantidade de pessoas que chegam ao destaque que são negros. Eu percebo que é mais voltado à disciplina, à organização, um comportamento mais linear e não se preocupar com o que as pessoas estão falando. Porque as pessoas podem pensar, eu sou negra, elas podem pensar o que elas quiserem, o problema é delas, não é meu. O meu objetivo é chegar no meu caminho, é fazer o meu caminho e chegar onde eu quero. Agora, se tem pessoas achando que negro não pode, seja com ela, não é comigo. Então, por isso eu cheguei no Elis Regina 2 vezes em São Paulo, que é um palco negro, é uma raridade, é impossível conseguir chegar lá. Não vou falar que é difícil, eu vou dizer que é quase que impossível, mas exatamente por isso, porque esse choque cultural da disciplina que o negro tem dificuldade de seguir. E esse é um tabu que nós temos que quebrar e que o movimento negro não bate. O que o movimento negro bate? O vitimismo, coitadinho de mim, coitado do negro, ele é pobre, ele veio de uma família que os pais eram semi-analfabetos, ele não é capaz porque ele é feio, coitadinho. E na minha opinião tem que ser o contrário. O negro é inteligente sim, ele é bonito sim, ele é capaz sim, ele é tão inteligente quanto o branco sim, e ele dá conta sim. Agora, onde que o negro está falhando? Está falhando na disciplina. Vamos educá-lo para ser um pouco mais disciplinado. Simples assim. Vamos dizer o seguinte, o sucesso do negro, principalmente da área profissional, está atrelada ao poder socioeconômico. Então, porque no Brasil, de um modo geral, as pessoas valem pelo que elas têm, não porque elas são. Se o médico não tem um bom carro, ele não é um bom médico. Se um grande profissional anda a pé, então ele não é tão bom assim. E por aí, se a mulher negra não veste muito bem, então ela é pobre e ela deve ser uma péssima profissional, porque se ela fosse uma grande profissional, ela vestiria muito bem. E por aí vai. Eu citaria N situações em que o visual, o poder econômico, economicamente falando, vai fazer a grande diferença. Então, e o negro se preocupa com isso. O branco não se preocupa, mas o negro se preocupa muito com isso. Então, é uma área que eu nunca me preocupei. Eu fui criticada várias vezes, porque você tem que andar assim, você tem que andar assim, você tem que comprar uma roupa assim, você tem que fazer isso, Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente investi. E investi pesado. Investi pesado no que eu pude investir em cursos. Eu tenho só cursos internacionais, eu tenho 15 cursos internacionais. Então, eu tive vários professores internacionais, como vocês estão vendo. Livros, eu tenho uma biblioteca invejável. E na criação dos meus filhos, o que é que eu esmerei? No conhecimento. Eu sempre expliquei para eles. Vocês têm 2 caminhos. Ou vocês vão ter uma carreira na arte ou no futebol, algo assim, ou realmente senta e vai estudar. Porque senão o que te espera lá na frente é bem complicado. Você vai ter que tolerar entrar pela porta do fundo, você vai ter que tolerar entrar no elevador de serviço, você vai ter que tolerar a todo momento as pessoas te lembrando que você é negro. Então, para você não passar por isso, você só tem uma porta aberta, única, que é você sentar e estudar. Então, vamos resumir o resultado da luta. Então, com o meu conhecimento do que eu passei, de várias fases de preconceito, que eu não me preocupei com ele, e em relação ao que eu pude fazer pelos meus filhos, o resultado final. Hoje o Rian conseguiu fazer medicina, se formar, passar em 2 residências, está hoje muito bem profissionalmente em Salvador. Que lá agora, coroando tudo aquilo que nós falamos aqui, ele não tem preconceito do branco, nenhum tipo de preconceito. Lá ele sofre preconceito só do negro. E o Ivan, em Belo Horizonte, por não ter passado por escolas públicas e ter passado por
talvez por escolas particulares e ter se formado em odontologia. Hoje ele transita bem na classe branca e não sofre preconceitos. Ele não sofre, porque como bom cirurgião que ele é, por ter ficado 5 anos dentro do pronto-socorro, como cirurgião dentista, enfim, hoje ele está fazendo uma carreira, uma boa carreira, sem sofrer preconceitos. Normal, como tem que ser, porque o negro não é pior que o branco, nem o branco é melhor que o negro, em hipótese nenhuma. Somos diferentes na cor, mas somos um ser humano como todo mundo. Então, eles conseguem hoje conviver com todas as pessoas de uma forma muito natural, muito espontânea, e são bastante felizes e não reclamam do preconceito.